Vamos lá, galerinha, vamos se organizando aí, cada um na sua cadeira, vamos pegar seu material e vamos firme e forte aqui, porque nós estamos começando mais uma aula de NBAZ, justamente aqui, ó. Nós junto com o nosso cavalinho lindo, maravilhoso, de vez em quando ele dá uma... né? Juntinho aqui com o nosso queridíssimo diretor Marzinho, que um dia vocês vão conhecer eles quando vierem nos visitar aqui nos nossos estúdios. Essa é a nossa aula 26.1 e a gente vai continuar a parte 2 de quê? Da criação aí de gado, tá bom? De corte. Vamos lá então? Joga na nossa tela, prontinho. E professor, nessa aula, parte 2, o que nós vamos ver desse gado de corte? Nós vamos falar sobre o mercado, né, dar ênfase aí no que tem sido apreciado, como é que tem sido executado esse processo. Vamos falar sobre as doenças e também vamos falar sobre o boi verde. Não é boi azul, não. Já viu a história do boi azul? O boi azul, mas deixa eu te contar. O boi azul, a pessoa estava lá andando próximo ao pasto, de repente ela olha ali, uma criança, tá? Aí ela de repente ela olha assim e fala assim, mãe, que boi é aquele, mãe? O boi azul. Mas não era sombra, né? Parece que o bicho fica azul. Quem nunca viu? Quem nunca viu? E até quando a pessoa se aproximou, viu que não era simplesmente um gado branco mesmo. Gente, brincadeiras à parte, vamos lá? Eita, mulher. Agora vamos cortar esse negócio hoje. Mercado, meus amores, vamos. A gente não ri na vida, a gente não leva nada nesse mundo. Hein? Tem que ser feliz, né? Não, galera? Professora, muito obrigada pelo apoio de vocês, pela parte que me toca. Ok, professora, vai logo. Gente, o Brasil conta com mais de 700 curtumes em operação. São microempresas familiares, médias e grandes empresas. O país ele conta, inclusive, com a maior empresa curtidora do mundo inteiro. Então, a gente está falando aqui, quando a gente fala de mercado, é aquela questão da exportação do couro, né, desses animais, tá bom? Então, eles vão para um curtume, né, para serem apreciados. Para isso, eles precisam ter a sua pele intacta, né? Quando a gente fala, toda vez que a gente fala de pele de couro, a gente tem que apreciar e ter o mínimo possível, assim, a criação de parasitas, cortes, lesões, nada disso pode estar danificando esse produto, né? De acordo com o Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil, o Parque Industrial Brasileiro utiliza tecnologia moderna, dispõe de farta mão de obra especializada e também vai contar com os mais avançados produtos químicos para fazer o tratamento adequado desse couro para os seus mais variados e diversos fins, né? As importações brasileiras de carne bovina respondem a 0,5% do consumo interno e são oriundas dos seguintes países, né? 43% Uruguai, 33% Argentina e 24% Paraguai. Muito bem. Os fornecedores de insumo para os pecuaristas e criadores, são fabricantes de medicamentos e vacinas e fabricantes de ração. Então, aqui a gente tem duas situações muito importantes quando a gente fala de criação. Primeiro, alimentar. Então, a questão alimentar, a qualidade daquilo que você está fornecendo ao seu animal, a sua criação ali. No caso, a ração, a gente já falou em várias aulas aqui ao longo do primeiro ano, do local, primeiro da qualidade dessa ração, fontes de nutrientes, né? Que tipos de nutrientes, as dosagens de nutrientes presentes nela, a estocagem dela, o local onde ela fica armazenada para depois ser levada para o consumo. Então, todos esses quesitos precisam estar sendo avaliados. E a gente falou também em relação a medicamentos e vacinas, ou seja, a saúde, né, ao bem-estar desse animal a nível de saúde também, né? Então, ser medicamento, rapaz, a palavra não quer sair, mas quando eles recebem o medicamento certo para atender às especificidades que eles estejam precisando, né?
ou uma vermifugação, ou uma carência de alguma vitamina, né? E, obviamente, as vacinas, que vão prevenir diferentes tipos de enfermidades. E o que você não vai querer, né, para a sua criação, obviamente, tá bom? E aí a gente sempre vai reforçando só um minuto. Minha nossa. Vamos lá. O rebanho bovino, gente, gira em torno de 200 milhões de cabeças. O rebanho comercial para o abate é estimado entre 35 e 40 milhões de cabeças. Ou seja, este é o volume de gado em idade e peso ideal para o abate. Tá bom? Então, aqui a gente está falando das características sanitárias, das características alimentares, daquilo que pode ser ofertado além de carne e de leite, no caso do couro, daquilo que é reconhecidamente de interesse para o mercado externo e também aquilo que vai atender ao mercado interno, tá bom? Vou ler de novo aqui, ó. O rebanho bovino gira em torno de 200 milhões de cabeças. O rebanho comercial para abate é estimado entre 35 e 40 milhões de cabeças, ou seja, este é o volume de gado em idade e peso ideal para o abate. Tá? Então, é importante estar acompanhando todo o desenvolvimento desse animal, para que quando chega esse momento aqui, em que ele vai servir de produto alimentício, ele esteja com a qualidade devida, né? Para isso a gente teve todo ali um processamento de manejos, vários manejos alimentares, manejo de sanitário, manejo de criação, manejo, enfim, todos os tipos de manejos para essa criação. Esses números, eles nos mostram que o número de nascimentos deve sempre ser superior ao número de abates. Isso aqui é muito interessante. Deixa eu ver aqui para vocês. A prof está falando um pouquinho mais assim, que a prof está assim, com dor de cabeça que chega a tá. Mas vamos lá. Ó, a gente aqui não perde a linha, né? Não, que é isso. O que está falando aqui essa lâmina? Lembra quando nós falamos lá dos produtores, né, as matrizes, certo? A gente falou da manutenção do meu rebanho. E como é que eu vou obter a manutenção desse meu rebanho? Tendo uma taxa reprodutiva contínua, certo? Para isso, eu posso trabalhar ali a questão do manejo reprodutivo na sincronização dos cios, na sincronização da inseminação artificial, se for o caso, né? E aí elas vão ter esse momento de nascimento, tudo ao mesmo tempo. Então, eu vou acompanhando. Isso normalmente se faz dentro das criações. Você estabelece isso para que você tenha um cuidado, uma dedicação àquele momento para aquele grande volume de animais para atender eles de forma satisfatória. Porque se um está de uma fase, o outro está na outra fase, isso vai complicar, até porque você vai precisar também de ter maior número de pessoas para ficar atendendo, é quase um atendimento individual. E o que não é interessante quando a gente fala de produção, não é isso? E aqui, quando a gente fala de número de nascimentos deve ser superior ao de abates, isso justamente para controlar, para que esses animais cheguem no momento certo, ao tempo suficiente para que essa demanda de saída, a entrada tem que ser no fluxo maior, para que quando ele chegue nesse momento, aí, os 15 arroba, ou essa faixa etária aí, completando os 2 anos e meio, ele consiga ser abatido, mas eu já tenho 3, 4 para aquela reposição. É uma manutenção de equilíbrio. Até porque, para ele chegar ao momento de abate, várias coisas podem acontecer. Inclusive, uma infecção, uma doença que pode levar aquele grupo, né, aqueles indivíduos ali bem na fase juvenil,
alguns morrerem. Então, por isso eu tenho que sempre ter um número mais elevado de nascimentos do que os que vão ser abatidos, né, ou mortos, tá bom? Pode abrir para mim, diretor. Muito obrigada. Quando há o descarte de matrizes, consequentemente, ocorre também a redução do número de nascimentos. Óbvio, por isso você precisa ter o máximo rigor nessa escolha e na reposição dessas matrizes. Porque se chegar a acontecer alguma situação de que você precise se desfazer dessa sua matriz, como é que você vai continuar mantendo o rebanho? Né? Como é que você vai continuar dando esse suporte a nível de nascimentos, tá? E como consequência, a baixa oferta de boi gordo para o abate. Então, tudo é uma questão de quê? Manejo, planejamento, ordenamento daquilo que você está executando dentro da sua propriedade, do seu empreendimento aí em relação a essa pecuária, tá bom? E aqui a gente está observando já esses animais no frigorífico, já foram abatidos, já estão ali preparados. A gente tem vários sistemas aí de cortes distintos. Não sei se é nessa aula que vai falar sobre isso, mas a gente tem variados tipos de corte para atender os seus consumidores, né? Que tem uns consumidores bastante criteriosos, né? Nessa seleção de partes desse gado, né? De partes do corpo desses animais, tá bom? Obviamente que também a gente precisa lembrar da higiene em todo o processo. Gente, para tudo que a gente for criar, e se essa criação, obviamente, vai entrar no cardápio, vai entrar na alimentação, eu exijo um rigor sanitário, toda uma higienização para que não haja contaminação. E às vezes, mesmo a gente tendo todo o cuidado, ainda pode acontecer de a contaminação surgir de alguma situação inesperada. E aí, nisso, a gente precisa se desfazer ou descartar. E, às vezes, nesse processo infeccioso, pode contaminar vários outros e aí você perder toda aquela sua renda, né, daquele período, tá bom? O boi permite 21 tipos, olha lá, 21 tipos de cortes entre os considerados de primeira e os de segunda. Tem fases no mês que a gente vai só de primeira, né? Aí vai chegando já no finalzinho do mês, vai ficando com as de segunda que também não são desconsideradas, não, minha filha, nadinha se perde, não. Vai consumindo tudo mesmo, é tudo uma delícia. O que importa é o tempero, né? É isso aí, tudo são de qualidade. Mas vamos lá. Tem, logicamente, as mais requisitadas, né? Essas qualificações são geradas pelos próprios cortes. Os valores nutritivos são os mesmos, tá vendo? É só questão de como que é realizado esses cortes. A carne é de boa fonte de proteína, fósforo, ferro e também de vitaminas do complexo B. A gente já falou isso numa outra aula, né? Então, independente de onde for feito esse corte, a carne, o animal como um todo, ele tem que estar em ótimo estado de saúde e com uma carne que seja para realizar os diferentes tipos de corte, receber diferentes tipos de tratamento para chegar ao consumo, né? Fritura, ser assado, ou como que ele vai ser aí temperado, né? Então, aqui a gente tem os 21 tipos de cortes que nós estávamos falando, né? Quem nunca, né? A picanha, olha lá a picanha, que o povo tanto fala. Ih, depois ele tanto fala, hein? Ai, não quer passar, não quer. Não tá marcando mais. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Não tá. Canetinha. Não? Também não. Então, eu vou marcar aqui na tela mesmo. Pronto. Picanha, tá? Nessa parte dorsal, superior dorsal aqui, mas a parte traseira. A alcatra, olha lá, maravilha, né?
O patinho, gosto muito, patinho, fica aqui mais ou menos na coxa, altura da cauda, né? O vazio, acho que eu nunca, enfim. Costela, maravilhosa, pescoço, peito, também é muito bom, paleta, é tudo de bom. Ai, cadê o ficha? Não quer mais marcar. Filé mignon. Será que já tá marcando aqui? Rapaz, se zangou. Se zangou de um jeito que não quer mais fazer nada. Deixa eu ver. Aê, filé mignon. Contra filé, guacém. Maravilhoso aí, pra fazer a carne moída. Maravilhoso, né? Cadê o lagarto? Tem não, é? Qual é o lagarto, hein, que fala? O lagarto, é qual parte, então? Porque eu gosto tanto do lagarto. Não sei não, professora, eu, hein? Enfim, os professores vão me dizer que os professores gostam de fazer as coisas aí, né? Maminha, colchão de dentro, colchão de fora, colchão de fora, colchão de dentro, tatu, tá? Então, são essas as partes aí que nós vamos ter do gado, tá? E as preferências aí. Né? Picanha, alcatra, patinho e acém, eu acho que é um dos... Costela, obviamente, maravilhosa. Né? São as partes aí mais, pelo menos, que esteja lembrando aqui, né? Tá bom a minha também, né? Bastante preferência. Ok, galera. O couro do boi não tem a finalidade única de se tornar um belo par de sapatos ou um casaco para o inverno. Ele pode ser transformado também em gelatina, tá vendo? A gelatina que a gente tanto gosta, eu gosto bastante de gelatina, gente. Toda sobremesa aí que tem gelatina é maravilhoso. E os professores aí presenciais que eu digo, né, quando nós temos nossos encontros, as nossas formações aí, as sobremesas recheadas aí de gelatina, não é verdade, professores? É verdade. Cadê? Traseira? Mas não tem o nome certo, né? Só fala parte traseira, tá bom. Meu diretor maravilhoso veio trazer aqui, ó, parte do lagarto. Colchão mole. Ah, tá bom. Tá certo. Bora. Aí a gente tem, então, a partir dessa estrutura, né, do couro, a gente vai obtendo, então, e vai dando esses coloridos maravilhosos aí para dar essa consistência. O Brasil exporta 24 mil toneladas de gelatina por ano. É o maior, gente, é o maior exportador mundial do produto. Olha só. Pensa em um negócio desse. Nós somos os maiores exportadores de gelatina, ou de couro, né? Para fazer a gelatina aí, esse produto maravilhoso, tá bom? Ah, não é do couro, é da gelatina mesmo, né? 24 mil toneladas de gelatina. Meu Deus, é muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu amo. Eu acho que vou chegar cá até fazer uma gelatina para mim, mas menino, vou mesmo. Vamos lá. A indústria de transformação de couro do Brasil é constituída por aproximadamente 400 curtumes, sendo que cerca de 90% são considerados micro e pequenas empresas. Então, aqueles que se enveredam, né, por essa questão do couro, do gado, né, precisam lembrar das atenções, das recomendações, das normas técnicas aí para o estabelecimento desse empreendimento, tá? A implantação, na verdade, desse empreendimento, né? Porque precisa de todo um processamento, tá? E os requisitos, né? Os requisitos ambientais, econômicos aí para que você tenha, oferte esse tipo de serviço, né, a partir desse couro, tá bom? E aqui a gente está vendo alguns desses materiais aí, dependendo da raça, você vai ter nessas colorações e aí muitas vezes você vai também tingindo, né? Ele recebe vários tipos de tingimentos e tratamentos até chegar ao consumidor, à exigência do consumidor. O couro é a pele do animal preservada da putrefação por um processo denominado de curtimento.
Porque se você só retirar e deixar lá descartado, obviamente que vai ter alguns resquícios de carne aderido e aí ele vai entrar em putrefação, né? E aí perdeu todo o processamento, né? A pele curtida se torna flexível e macia, pronta para ser utilizada na confecção. Você pode pegar no couro de qualquer tipo de animal que eles mantêm aquela textura, né? E não pode estar com nenhum tipo de odor, né, gente? Ela está pronta para ser utilizada na confecção de calçados, de bolsa. Eita. Maria. Deixa eu mudar, mas não tem nem como mudar a cor. Tem. Calçados, mas não quer de jeito nenhum. Vala-me Deus. Olha, não quer. De jeito nenhum aceitar o meu pincel. A pele, então, esse tipo de material vai produzir calçados, bolsas, carteiras, roupas e também malas, no revestimento de estofados e também vai ser utilizado na produção de chapéus. Os nordestinos conhecem bem, né? Bolas, tapetes e vários outros produtos. Então, olha o leque de utensílios que podem ser utilizados e são costumeiros nossos, né, gente? Carteira, todos os homens utilizam. Acho que hoje em dia utiliza menos, né? Mas os mais velhos usam muito ainda carteiras, as malas, os tapetes, nós utilizamos bastante os chapéus, né? E, então, todos esses produtos são utilizados e feitos a partir desse couro desses animais. Então, como a gente está falando aqui de mercado, da qualidade desses produtos e da forma com que eles são utilizados aí para serem economicamente viáveis, né? Podem ser curtidas as peles de bovinos, inclusive de bezerros, das ovelhas também, das cabras, das lhamas, das vicunhas, dos camelos, dos porcos, cobras, tem muitas bolsas, né, feitas com material da pele de cobra, cavalos, búfalos, canguru, gente, que coisa! Crocodilos, peixes, rãs, a gente falou isso na aula, não foi? Verdade. Aves, como o avestruz e outros animais. Então, olha só, a indústria que trabalha com esses curtumes, com esses tratamentos, né, desses materiais, desse couro, então ele leva vários outros tipos de criações, envolve, né, vários tipos de criações e os produtos originados a partir desse couro, dessas variadas espécies, elas são todas acolhidas pela nossa sociedade, né? Tanto no sistema interno quanto também no sistema externo. E muita coisa a gente também importa, né? Isso aí, vamos lá. E as doenças, prof? O que a gente vai falar sobre essas doenças? Nós vimos numa aula que a gente estava falando sobre os búfalos que a maioria das doenças que acometem o nosso gado também vai estar acometendo os de gado do búfalo, né? Os búfalos em si, tá? Mesmo considerando que eles são, ou lembrando que eles são mais rústicos, né? Tem mais refratariedade a determinados patógenos, tá bom? Vamos lá. Entre os bovinos, as doenças mais comuns são as infecto-contagiosas, que além de serem prejudiciais à própria saúde do rebanho, também vão afetar o bem-estar animal. Podem ser transmitidas para seres humanos, caso a carne ou o leite daquele animal doente seja consumida. Então, mais vale você lembrar de que quando você está ofertando um produto, como a gente sempre tem batido nessa tecla, deixa eu vir aqui para a tela. Ó, preste atenção. Eu sou o proprietário, né, de uma determinada área e eu decido por uma criação. Aí eu tive todo aquele processo de planejamento para qual tipo de criação melhor se adequa ao que eu tenho financeiramente, ao espaço que eu tenho destinado, porque eu também vou plantar, né? Aí, definindo a espécie, eu vou para as raças.
eu vou para qual que está mais adequada à minha região, né? A oferta dos produtos, das espécies nativas, né? Da vegetação que eu tenho para ofertar, de alimento para esses animais. Então, eu tendo isso tudo definido, né? Aí eu tenho que lembrar também que quando eu seleciono aquela raça, eu tenho que levar em consideração, a resistência, a incidência com que esses animais ficam doentes, né? E qual é o patógeno que eles são mais suscetíveis. Averiguando isso, eu tenho que ver na minha região se eu tenho uma recorrência muito grande deste patógeno, dessa raça que eu pretendo inserir aí na minha propriedade. E aí sim eu posso fazer esse controle, porque o resto, depois que eu faço todas essas observações, o resto vai caber ao meu manejo. Por quê? Qual é o intuito da minha criação? Economicamente, me manter, economicamente manter a minha família e ofertar um produto de qualidade, porque se eu não oferto um produto de qualidade, eu também não vou ter a renda que eu estava desejando obter, correto? Dependente que seja corte, leite ou o couro, né? Ou a dupla aptidão aí, a tripla aptidão, que é o couro, né? Enfim. Dependente disso, eu tenho que observar os tipos de manejos que eu preciso estabelecer dentro da minha propriedade para que esses animais sejam saudáveis e tenham uma qualidade de vida. Como assim, professora? Sofra menos, né? A gente lembra de uma aula dessas que a gente falou da questão de como eles sacrificavam antigamente os animais. Era muito doloroso, era muito brutal. Hoje, essas técnicas têm evoluído e têm chegado ao momento de abate de uma forma mais rápida, certeira, em que não cause sofrimento a esses animais. Que isso vai influenciar, sim, no estresse. O estresse ele danifica todo o organismo e aí vai afetar, vai diferenciar aí no leite, na qualidade do leite e também da carne desses animais, tá bom? Pode abrir para mim, diretor? Os bichinhos estão tudo ali desconfiados, olha lá, ó. Então vamos lá, as doenças mais comuns em gado de corte de leite são mastite, também chamado de mamite, que dá ali nas tetinhas, né? A babebiose ou anaplasmose, popularmente conhecida como tristeza parasitária bovina. Sei o que é mais um, é grande tristeza parasitária e o outro babebiose, também fica difícil, você vai lembrar, né? Mas enfim, então é igual aquela, quando a gente vê, quando está nas professores do infantil, eles chegam na sala e vê os meninos lá pegando, quase tocando fogo na sala. Aí de repente chega num dia que o menino tá lá tristonho, né? Obviamente que esse menino tá com algum problema. E normalmente a gente já leva logo para o lado de vermes, né? Está parasitado por algum tipo de situação que aí está deixando esse menino mais cabisbaixo, mais abatido, né? Temos também a brucelose, febre aftosa, que nós temos esse controle, graças a Deus, nosso gado, tuberculose, clostridiose, leptospirose, que nós comentamos na aula, acho que na parte 1, né, dessa aula, doença do casco, também precisa ser bastante considerado, também a gente vai acontecer isso também com os caprinos, né, verminoses em geral, tá bom? E aí a gente tem aí como zoonoses a brucelose e a tuberculose, que também vão estar afetando aí o homem, né? Vamos lá. A brucelose. As vacas elas podem transmitir aos seres humanos por meio do leite não pasteurizado ou queijo e produtos derivados do leite, em geral, e ainda o contato direto com o sangue. Presta atenção, gente, são muitas fontes. Ou eu vou... Cadê? Deixa eu passar meu pincel. Ou eu vou ser contaminado pelo leite, ou pelo derivado ali, o queijo. Não quero arriscar mais. O queijo. E também
o sangue, contato direto com o sangue desses animais, num tratamento de uma ferida, alguma coisa, você pode estar contaminado, né? E o esterco também desses animais infectados ou doentes, tá bom? Por isso são chamados de zoonoses, porque também atingem o homem, aí por variadas fontes aqui, ó, como a gente está vendo. E a tuberculose, provocada pela bactéria Mycobacterium bovis, pode ser transmitida pelo ar, pela fé, hein? Pelo ar, ou pela via intestinal, no contato direto com o esterco desses animais. Então, o esterco está ali presente nas duas situações, né? E essa ainda é pior, que vem pelo ar, né? Os animais doentes apresentam dificuldade para respirar, é o mesmo que vai acontecer com o nosso organismo quando nós somos parasitados, né? Perda de peso, tosse seca e fraqueza generalizada, tá bom? A pele bovina pode... Deixa eu tirar essa manchinha daqui, deixa eu ver se eu consigo. Pior que não tem opção. Tudo bem, vai ficar assim. A pele bovina pode ter suas características danificadas, como, professora, a presença de ectoparasitas, né? Carrapatos podem trazer feridas que possam marcar esse tecido, né? Essa pele, e aí acabar impedindo que você utilize ela para comercialização. Utilização de varinha com ferrão, ou seja, nas marcas, são as famosas cicatrizes, né? Isso você pode impedir, né, galera? Cortes e riscos profundos causados pelo manejo inadequado, marcas a fogo, que é terrível, em locais e tamanhos não permitidos, tá? Isso aí também não é legal. Hoje em dia a marcação é feita com uma tintura, né? Não precisa mais fazer esse tipo de marcação tão agressivo. E aí a gente vai falar um pouquinho do boi verde, né? Rapidamente. Não é o boi azul não, professora. Não é não. Muitas pessoas confundem o produto do sistema de pecuária orgânica, que é o boi orgânico, com o chamado boi verde ou boi natural, tá? Uma coisa é o boi orgânico e outra coisa é o boi natural, ou chamado boi verde. O boi verde, no entanto, é o animal advindo de um sistema de criação basicamente em pasto sem agrotóxico, tá certo? Então, ele vai se alimentar da vegetação e em si, sem nenhum tipo de insumo agindo ali sobre essa vegetação incorporada ali ao solo para danificar isso tudo, tá bom? Que pode ser suplementado com alimentos de origem vegetal. Então, eles vão ficar a pasto e também vão ter esse suplemento ali para alcançar aí um peso adequado, tá bom? Logicamente, que nesse tipo aqui de criação, ele não tem a rapidez, a velocidade, né, que você vai ter aí, por exemplo, no sistema intensivo, né, galera? Não tem como, tá? Então, é uma opção, certo? O boi verde e o boi orgânico carregam na denominação o mesmo objetivo: divulgar o gado brasileiro nos mercados internos e externos como um boi ecológico, saudável, que tem as suas propriedades aí mantidas, né, in natura, vamos dizer assim. Mas os métodos de manejo de ambos guardam grandes diferenças. Então, vamos dar uma olhada numa tabela que a gente organizou aqui para vocês verificarem e analisarem isso, né? Então, a gente tem aí, ó, o boi orgânico e o boi verde, ou seja, boi verde criado sem o pasto sem agrotóxico. Já no orgânico, o pasto também criado sem o agrotóxico, né? Aí você tem uma adubação verde, aí no boi verde, adubação verde e fertilizantes sintéticos no pasto. No boi orgânico é proibido usar ureia, já no verde é permitida. O confinamento do boi orgânico chega aí a somente 90 dias antes do abate, né? O que também vai estar acontecendo com o boi verde. A suplementação com alimentos de origem exclusivamente vegetal, dos quais 80% são orgânicos, e no caso do boi verde, a suplementação com alimentos de origem exclusivamente vegetal, tá? Você tem aí a presença dos sais minerais em ambos,
medicamentos homeopáticos, fitoterapia e acupuntura contra parasitas. Olha só, tudo bem natural, bem, né, no boi orgânico. E já no boi verde, áreas de criação devem seguir normas ambientais. No orgânico você pode vacinar, no boi verde pode usar medicamentos alopáticos contra parasitas, tá? O orgânico são utilizados, os antibióticos são proibidos e o verde recebe a sua vacinação. A transferência de embriões é proibida no orgânico e no boi verde é permitida a transferência desses embriões. A área de criação deve estar de acordo com as normas ambientais e do boi verde recebe antibióticos se caso for necessário, tá bom? Então, o boi criado em sistemas agroecológicos chamados de orgânicos é aquele criado em pasto sem agrotóxico e sem adubação química, tratado com medicamentos homeopáticos. É um boi ecologicamente correto. A adubação do pasto é feita com estercos dos próprios animais. Quanto às doenças, prevalece o princípio da prevenção. E quando há problemas, utiliza-se a homeopatia, até para combater moscas e parasitas, olha só, como vermes e carrapatos. A vacinação contra a aftose é necessária e é obrigatória por lei. O uso de sal mineral e inseminação artificial são permitidos, mas os antibióticos são proibidos. Ok, galera. Eita, pega. Vamos lá. E é isso aí, galerinha. A gente vai finalizando, então, mais uma aula e a gente retorna aí para a nossa revisão vapt-vupt, né? Tchum, 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 rapidinho. Pula lá e vem cá já já. Tchau.